Paz do Senhor, pessoal. Tudo bem? Quem vos fala é Eduardo Rios, da escola IETA. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o fim dos tempos, naquilo em que eu acredito, mas eu gostaria de falar sobre só 3 aspectos. Existem muitos mais do que isso, mas eu gostaria de falar apenas 3, que são os mais fortes. Lá no livro de Mateus, capítulo número 24, no capítulo 24, fala acerca do fim dos tempos. Mas do capítulo 1 até o capítulo de número 31 é específico para os judeus. Do 38 em diante fala da igreja, a respeito da igreja. De novo, em Mateus capítulo 24 fala sobre o fim dos tempos. Mas do versículo 1 até o versículo de número 31 fala com a respeito de Israel, os judeus. Do 32 em diante fala a respeito da igreja. Então, eu gostaria de falar só um pouquinho a respeito da igreja. Depois você vai lendo, você vai prestar atenção no que eu falo. Vamos, já que a partir do 32 a respeito da igreja, vamos ler o 37 para a gente poder ganhar tempo, para mim falar sobre, pelo menos, esses 3 pontos que demonstra com firmeza a respeito da vinda de Cristo. Eu vou levantar só apenas 3, não gostaria de falar sobre tudo, até porque eu teria que ter bastante tempo para poder explicar para vocês. Vamos lá. A partir do versículo 37, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Então nós temos um primeiro ponto aqui. Qual o ponto? Será como nos dias de Noé anteriores ao dilúvio. Então nós temos que parar aqui. Para podermos falar a respeito do fim dos tempos, temos que voltar de novo para ver como é que foi antes do dilúvio, como é que estava. Então vamos para o capítulo 6. Vou falar de novo, é apenas um panorama desses 3 pontos. Existe muito mais do que isso. Eu gostaria que, se você gostou, pudesse ajudar na curtida aí e a compartilhar com outras pessoas. Vamos ler o capítulo número 6. Como é que está escrito lá? A capítulo número 6, a partir do versículo 1, está escrito assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar na face da terra e tiveram filhos e filhas. Então, o primeiro ponto em que nós temos é a expansão populacional, a explosão populacional. Começou a multiplicar-se homem na face da terra. Só que, se você parar para prestar atenção só apenas nesse ponto, você vai prestar atenção e ver que nos dias de Noé anterior aos dilúvios, os homens começaram a se multiplicar na terra. Hoje você vê uma explosão populacional, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares. É ponto que você consegue ver que alguns países começaram a criar leis, alguns, muitos poucos, mas começaram a criar leis dando-se uma lei para que o homem pudesse ter tantos filhos. Agora, para morar em alguns países, você precisa ter a noção de quantos filhos você pode. Por quê? Porque a explosão de multiplicação de homens na Terra está muito grande. Então o que eles fazem? Eles pegam e em determinados países você só pode ter 2, 3 filhos. Mais do que isso, você não pode viver nesse país com mais de tantos filhos. Por que é isso? A multiplicação de homens está muito grande. Eu não quero nem entrar em outros detalhes, apenas esse. Então nós temos o primeiro. Anteriores ao dilúvio, multiplicação do ser humano, muito grande. Então nós temos o quê? Explosão populacional. Será que está em comum no dia de hoje? Outro ponto, esse é no versículo 1, é o primeiro ponto. Versículo de número 2.
os filhos de Deus vieram ter com as filhas dos homens, e viram que eram bonitas, e tomaram para si aqueles todos o que lhe agradaram. Eu sei que na vertente teológica, muita gente que faz teologia sabe muito bem que quando se trata desse versículo de número 2, existe muito debate, muita complicação. Tem uns que acreditam que as filhas de Deus, os filhos de Deus com as filhas dos homens, é o caso de Sete, né? com as filhas de Caim. Outras teologias conseguem afirmar que os filhos de Deus são os anjos caídos com as filhas dos homens, mas eu gostaria de deixar isso aí claro. Mas gostaria que você prestasse bem atenção, que é a promiscuidade, né? A sexualidade deturpada. Quando se trata disso, estou falando da sexualidade deturpada. O que é isso? Ele está indicando que a sexualidade naquele tempo estava deturpada. Escolhia o que quiser, fazia com o que quiser a sexualidade. Será que está como nos dias de hoje? Raciocina comigo. Existe lei que foi aprovada que uma criança de 8 anos pode escolher qual é a sua sexualidade. Mas raciocina comigo, se uma criança dessa cometeu um crime, ele não pode, em maneira nenhuma, ser julgado como uma pessoa que entende, porque eles dizem que uma criança, ela não sabe discernir o que é bem e mal, mas com 8 anos de idade pode decidir o seu sexo. Será que não está a sexualidade deturpada? Uma criança, não, se ela cometer um crime, ela não pode ser julgada como maior de idade, porque ela não tem entendimento do que se matou ou deixou de matar, o que é ou o que não é. Mas quando se trata da sexualidade da criança, ela com 8 anos pode escolher se ela quer ser mulher ou homem. Isso no versículo 2. Vamos para o versículo 3 para a gente ter uma noção. Versículo de número 3. Vamos ler, versículo de número 3. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no humano, pois este é carnal, e os seus dias serão como 120 anos. Versículo de número 4. E naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, a qual lhe deram filhos, e estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. E o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e o seu desígnio do teu coração era mau. Terceiro ponto, a maldade multiplicada. Será que está como no dia de hoje? A maldade sendo multiplicada cada vez mais? Será que a gente consegue hoje andar na nossa rua tranquilo, tendo certeza que não vai ser assaltado? Será que a gente pode andar com bastante dinheiro no bolso? Será que a gente pode deixar o nosso filho ir na outra rua comprar pão? Será que a gente consegue andar com uma clareza e uma firmeza dizendo que a gente não vai ser assaltado? Que o mundo está sem maldade? Esses são só os 3 pontos que eu estou tentando demonstrar para você, que é para você ver acerca do fim dos tempos. A gente falou, será como nos dias de Noé? Os dias de Noé estavam desse mesmo jeito. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E está se esfriando cada vez mais. Eu queria falar muito, mas isso aqui é só um ponto para você poder entender que nós estamos muito mais próximos do que falavam antigamente. Hoje, então nós temos 3 pontos. Primeiro, explosão populacional. Eu queria até falar outras coisas que nem posso falar. Segundo, sexualidade deturpada. E terceiro,
triplicada a maldade ou maldade multiplicada. São esses 3 pontos que eu gostaria que você refletisse. E se você puder, pode ler na sua Bíblia que você vai ver esses mesmos 3 pontos se apresentando. Nos dias de Noé, o dilúvio aconteceu, mas demonstrando que esses 3 pontos seria verdadeiramente olhado pelo ser humano. E hoje, se será como nos dias de Noé, nós estamos muito mais próximos. Eu queria falar pelo menos sobre 7, mas o tempo não ajuda muito. Fique com Deus. Que Deus abençoe você e a sua família.